CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio CBN Campina Grande. Eu sou Natasha Leone e você escuta o CBN Universidade, o programa que é fruto da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio que Toca Notícia. Até às 10 horas da manhã você fica por dentro das principais informações da Universidade Estadual da Paraíba. Neste sábado, a gente fala sobre o programa de bolsas do Santander para esse ano. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, entregadores de APP. O EPB garante ressocialização para mais de 50 detentos do sistema prisional paraibano. Tem oportunidade de curso básico de espanhol para estudantes de pós-graduação da UEPB. E também tem dica de português sem segredos no CBN Universidade. Pesquisadores da UEPB avaliam efeitos da pandemia em crianças e adolescentes. A gente traz os detalhes sobre esse estudo aqui no nosso programa. E ainda tem dica de alimentação saudável no quadro Saúde A com Lucielen Lima. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. Oi pessoal, a gente já inicia o CBN Universidade com um recado da Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, a CORE. É que tem seleção interna aberta para o programa de bolsas Santander Graduação 2022. São 7 vagas para alunos de cursos técnicos ou de graduação da UEPB. Os estudantes selecionados devem receber bolsa em dinheiro no valor de R$ 300 mensais por um ano sem interrupção. O objetivo desse programa é contribuir através do apoio financeiro para que os estudantes consigam dar continuidade aos estudos, seja ele presencial ou remoto. As inscrições estão abertas até amanhã, dia 17 de abril, e os interessados precisam se inscrever tanto na plataforma do Santander, quanto preencher o formulário eletrônico que você encontra no site da UEPB. Só reforçando, é preciso se inscrever nos dois. Os candidatos serão avaliados em 2 etapas. A primeira, a partir do coeficiente de rendimento acadêmico, e a segunda, pela produção acadêmica dos estudantes. Desde já, desejamos boa sorte para todos os inscritos para a seleção. Agora a gente escuta a participação do Luciano Nascimento, que volta a falar sobre o panorama dos entregadores de aplicativos no Brasil. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, o tema de hoje é denominado de entregadores de APP. Ou seja, vamos tratar aqui do mundo dos entregadores por aplicativos de delivery, que no início da denominada economia digital ou economia das plataformas ou capitalismo tecnológico, a ideia dos entregadores de app era considerada uma tendência na economia desse capitalismo moderno, na economia digital desse capitalismo moderno, digamos assim. Veio a pandemia da Covid-19 a partir do início de 2020, e o que era tendência tornou-se uma realidade da economia nacional e internacional. Ou seja, a pandemia acelerou um processo que vinha em desenvolvimento, né? A ponto de uma dessas plataformas, denominada de iFood, se tornar a plataforma das plataformas de entregadores. Mas que mundo é esse dos entregadores de aplicativos de delivery? Que mundo é esse dos motoboys entregadores? Aqui na cidade de Campina Grande, portanto, ouvintes do CBN Universidade, se você passar ali pelo Açude Velho, vai se deparar com um restaurante que é considerado a cozinha gourmet de Campina Grande e vai, se tiver alguma sensibilidade, obviamente, vai observar e sentir, né, um mar de motocicletas, um mar de motoboys ali em frente à maternidade Eséias, descendo para o Açude Velho.
que se colocássemos todos esses motoboys em torno ao açude velho, daria uma volta, sem dúvida alguma. Muito bem, mas que mundo é esse dos motoboys entregadores de aplicativo de delivery? Em que esse motoboy, ele é um trabalhador, ele é um operário, mas ele não tem vínculo trabalhista, com a plataforma como o iFood e tantas outras. Ele não tem vínculo com os bares, com os restaurantes, com as lojas para as quais ele faz as entregas. Ele é denominado de um trabalhador autônomo. Esses trabalhadores exercem essa função de entrega durante o dia e a noite por 8, 12, 14, 16 horas. As pesquisas estampadas, por exemplo, em cadernos como o do jornal A Folha de São Paulo, recentemente, falamos nos meses de março, fevereiro e março de 2022, mostram que esses trabalhadores em grandes cidades e capitais têm uma remuneração entre R$ 1.300 e R$ 2.200. Entretanto, não tem uma garantia trabalhista ou previdenciária ou da Seguridade Social. Muito bem. Mais recentemente, no final do mês de março, o TAB UOL, que é um caderno do UOL, do Universo Online da Folha de São Paulo, que tem em si, ou que traz em si nas suas páginas impressas e digitais, o que se chama de reportagens de ruas em busca da realidade. E uma dessas reportagens do mês de março do TAB UOL, ela é dramática, ouvintes do CBN Universidade. Diz uma dessas reportagens do fim de março: em uma unidade do denominado Bom Prato, aquele restaurante popular que existe nas cidades, organizado pelo Estado, pelo município, essa unidade do Bom Prato, que fica no Campos Elíseos, região central da cidade de São Paulo, se passarmos por lá, veremos filas quilométricas no final da tarde e no início da noite. Porque uma dessas unidades, ou a unidade do Bom Prato em Campos Elíseos, é uma das unidades que serve almoço e jantar no denominado ou na denominada Rede do Programa de Segurança Alimentar da cidade de São Paulo. O prato custa R$1. Diz a reportagem que ali na Alameda Notman, no Campos Elíseos com a Avenida São João, e que para o outro lado vai desembocar na Cracolândia, um competente observador, mas nem precisa ser tão competente assim, vai se deparar com uma fila quilométrica e nessa fila diversos homens com mochila do iFood nas costas. E aqui, dentre os 5 casos que a reportagem traz, traduziremos no CBN Universidade 2 deles. O primeiro, do senhor José Emerson Mendonça, de 52 anos. O segundo deles, de Ronaldo, 44 anos, estudante de Ciências Contábeis e que trabalha como entregador de aplicativo de deliveries. Ambos são entregadores. O caso de José Emerson, que come em pé, se alimenta em pé com uma marmita. Ele compra 2 marmitas na hora do almoço, no começo da tarde, e 2 marmitas no início da noite. O limite é de 4 marmitas por pessoa, mas podendo comprar só 2 por vez, no almoço e no jantar. José Emerson Mendonça, de 52 anos, mora na cidade Tiradentes, a 30 quilômetros de distância do centro da cidade de São Paulo. Pega um ônibus pela madrugada e 2 horas depois está no Parque Dom Pedro, no centro da cidade. Se dirige para o Itaú Social, local onde ele consegue alugar uma bicicleta para trabalhar durante todo o dia. Se dirige do Parque Dom Pedro para o Largo São Bento, onde alugará uma bicicleta. José Emerson é ex-Uber,
porque o dinheiro que ganhava só dava para pagar o aluguel do carro e a gasolina. Então José Emerson aluga uma bicicleta e faz entregas em todo o centro da cidade de São Paulo, que não é pequeno, trabalhando entre 8 e 12 horas por dia, para ter um faturamento ao final dessas horas não mais do que R$80. O segundo caso é de Ronaldo. Ronaldo, de 44 anos, estudante de ciências contábeis. Ronaldo mora em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Aquilo que eles chamam do ABCD. ABCD significa essa região metropolitana entre São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. Ou seja, o ABCD é a reunião, né, de cidades em torno de São Paulo e que a distância é entre 30 e 50 quilômetros para o centro da cidade. Ronaldo mora em Diadema, mas só aos sábados e domingos, porque de segunda a sexta-feira ele mora num cortiço no centro de São Paulo, dividindo um quarto com um outro entregador de aplicativo por delivery. Ele vai à casa só ao sábado pela manhã e volta no domingo à noite para visitar a esposa e uma filha que tem. A empresa para a qual ele trabalha fazendo entrega não lhe dá o almoço, mas só uma base para, digamos assim, esquentar o almoço, as marmitas que são compradas no Bom Prato, na cidade de São Paulo. Ronaldo fatura por dia entre 60 e 80 reais para fazer corridas de até 50 quilômetros pelo centro da cidade de São Paulo, numa jornada de trabalho que varia entre 8 e 14 horas na sua realidade. Seja o caso de José Emerson Mendonça, de 52 anos, seja o caso de Ronaldo, de 44, ambos não têm uma sequer garantia trabalhista, garantia previdenciária ou de seguridade social. Se lhe acontece algum acidente, ele terá que resolver a questão por conta própria, porque a plataforma ou a empresa para a qual trabalham não tem vínculo com o seu labor de entrega de aplicativo de delivery. Essas são duas das realidades dramáticas dos entregadores de app na economia brasileira. Obrigada, Luciano. E até sábado que vem com mais informação sobre direito e cidadania aqui no nosso programa. É hora da nossa primeira pausa. No próximo bloco, o nosso assunto é o trabalho de ressocialização feito pela UEPB. E é claro que tem dica de português, sem segredos pra gente. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e com informação para os servidores técnicos administrativos da Universidade Estadual da Paraíba, que estão em processo de avaliação de desempenho agora no mês de abril. O prazo para enviar os relatórios é até dia 30 deste mês, através do SAT. Se você é avaliador, fique atento para não perder a data. A lista completa com os nomes de todos os servidores em processo de avaliação você encontra no site da instituição. E em caso de dúvidas, é só entrar em contato com a equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas por e-mail no projepdp@setor.uepb.edu.br. E a gente traz outra iniciativa da Progep. É o projeto de Cidadania e Liberdade, que faz parte do setor de serviço social da Pró-Reitoria. A assistente social Juliana Grangeiro explicou como funciona esse projeto. Vamos ouvir. O convênio do projeto Cidadania e Liberdade, ele existe desde 2003 aqui na instituição. Ele ocorre em vários setores aqui da universidade, desde setores que fazem manutenção externa e interna, a parte de assistência administrativa, em setores como bibliotecas, protocolos. Então, esse projeto ele acontece aqui atualmente com 55 vagas, são reeducandos que vêm do sistema prisional, do regime semiaberto, aberto e livramento condicional. E eles vêm encaminhados através da Secretaria de Administração Penitenciária
a partir da gerência de ressocialização, para realizar essas diversas atividades para a UEPB que são essenciais. Então, a gente sempre costuma dizer que a UEPB ela também tem a necessidade dessa demanda de trabalho e aí ela cumpre o papel social dela, fazendo esse convênio com a CEAP, dando a oportunidade para esses reeducandos do sistema prestarem seus serviços aqui. Então, hoje, na instituição, a gente tem esses reeducandos, nós fazemos o acompanhamento desses reeducandos no que diz respeito às atividades de trabalho deles, juntamente em parceria com os locais onde eles desenvolvem esses serviços, essa prestação de serviços, mas também a gente extrapola, porque a gente entende que esse processo de ressocialização, ele só não está inserido na reinserção ao trabalho, mas que ele precisa também ser inserido em várias áreas de vida que possam trazer, né, necessariamente para ele essa perspectiva de reinclusão na sociedade, como saúde, educação, profissionalização. Então, periodicamente, o setor de serviço social, antes da pandemia, ele fazia oficinas socioeducativas com temáticas diversas, necessárias, para que ele pudesse ser reinserido em sociedade, não só ele, mas como sua família. Através do convênio, que é firmado anualmente, esse convênio é renovado, o reeducando, a mão de obra prisional que vem para a UEPB, ele recebe um salário mínimo atualizado e ele tem descontos referentes a INSS e a uma poupança que ele recolhe mensalmente. Nessa poupança ela é recolhida pela CEAP, né, mensalmente, e aí, após o término de sua pena, esse reeducando ele pode resgatar esse valor para ele sair como egresso com uma perspectiva financeira de vida para começar um novo projeto de vida após a UEPB e após o sistema. E, recentemente, a iniciativa da UEPB firmou parceria com o Escritório Social para a Garantia de Direitos aos Reeducandos que prestam serviço na UEPB. E você sabe como funciona o Escritório Social? Essa é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça. O psicólogo do Escritório Social aqui em Campina Grande é o Cassiano Sabino, e ele falou como é essa iniciativa de ressocialização e sobre essa parceria com a UEPB. Essa parceria, né, ela existe também com outros convênios, né? São 24 convênios da UEPB, é um dos. Então, assim, a gente foi bem acolhida, a gente já sabia do trabalho que era desenvolvido, que é bem desenvolvido, e essa parceria só chega para somar com a gente. Em que sentido? A gente vai dar continuidade ao serviço, porque a gente viu que ele realmente está sendo bem feito, então a gente vai somar com o da gente, a gente vai continuar as metodologias que já existiam aqui, né? Os encontros, né? Se trabalha pelo horário da manhã, então pelo horário da tarde, ele vai comparecer agora ao escritório social, né, para a gente poder trabalhar essas metodologias, né? Hoje, o estado da Paraíba ele foi pioneiro nesse sentido. A gente tem 2 escritórios sociais, um aqui em Campina Grande e outro em João Pessoa. Então, esse serviço ele é disponibilizado, né, para o reeducando e suas famílias, e a gente tenta viabilizar os serviços, né, de educação, de assistência jurídica, né, saúde, e a gente faz os devidos encaminhamentos, né, para todas essas redes, né. A gente trabalha com esse público e faz esses devidos encaminhamentos para o serviço de moradia, de assistência, de alimentação, trabalho, a questão de capacitação profissional. Na realidade, a gente funciona como uma ressocialização em si, que ele volte, né, ele saia do sistema cárcere e ele volte para a sociedade, ele seja inserido realmente de fato, como todo e qualquer cidadão deve ser inserido. A gente sabe que existe um preconceito estabelecido, né? Então para ele já é difícil nesse sentido, então a gente tenta viabilizar todos esses serviços que ele possa ser inserido de maneira correta e contínua. O Escritório Social aqui em Campina Grande fica na rua Padre Abiapina, número 144, no centro da cidade. O telefone para contato é o 3342-4863 ou 99367-3038. Agora a gente se liga nas dicas de português aqui no CBN Universidade. Português sem segredos, com Denis Medeiros.
Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de uma classe de palavras muito conhecida e utilizada no dia a dia, os adjetivos. Vamos relembrar algumas regrinhas. Inicialmente, o conceito. O adjetivo é uma palavra que qualifica um substantivo, que atribui uma qualidade, um estado ou um modo de ser. Em relação à classificação, nós temos os adjetivos pátrios e gentílicos, que se referem a continentes, países, regiões, estados, cidades, povos. Quem é de Campina Grande sabe que o adjetivo a ser utilizado deve ser o campinense, embora alguns 13 anos digam que é campina-grandense, né? Campinense também caracteriza quem nasceu em Campinas do Sul, no Rio Grande do Sul, em Campinas do Piauí, no Piauí. E aí nós temos quem nasceu em Goiânia, goianiense, João Pessoa, pessoense, Manaus, manauara, Amazonas, amazonense, Pará, paraense, Sergipe, sergipano. Temos dois que chamam a atenção, como por exemplo Salvador, soteropolitano e Rio Grande do Norte, potiguar. Quando nós temos o agrupamento de duas ou mais palavras que modificam o substantivo ou pronome substantivo, nós temos aí uma locução adjetiva. E aí geralmente vem caracterizada por uma preposição e um substantivo. Alguns exemplos: abdominal de abdômen, apícola de abelha, angelical de anjo, aracnídeo de aranha, estelar de estrela, gástrico ou estomacal de estômago, bovino de boi, caprino de cabra, fluvial de rio. Beleza? E aí nós temos a flexão dos adjetivos, que é uma palavra variável, o adjetivo, e, portanto, varia em gênero, sendo masculino ou feminino, em número, sendo singular ou plural, e em grau comparativo e superlativo. A gente tem, por exemplo, a flexão de gênero quando eu digo que o menino é atrevido e a menina é atrevida. A gente tem adjetivos também que são uniformes, então apresentam apenas uma forma para o masculino ou para o feminino. Então, um homem gentil e uma mulher gentil. E por outro lado, tem os adjetivos que são biformes, então apresentam duas formas distintas, uma para o masculino e outra para o feminino. Então, o professor português, a professora portuguesa. Em relação ao número, por exemplo, carro novo, carros novos, a gente acrescenta aí o plural, o S, né? Então, adjetivo novo no singular e no plural. Tem um plural também de adjetivos compostos, que a gente flexiona de maneira geral apenas o último elemento do adjetivo composto. Então, por exemplo, olhos verde claros. E aí eu quero chamar a atenção para o grau do adjetivo, que pode ser o grau comparativo e o superlativo. O comparativo de igualdade, por exemplo, ela é tão alegre quanto ou como ele. O comparativo de superioridade, ele é mais alegre que ela ou do que ela. De inferioridade, a gente tem que ele é menos alegre do que ela ou que ela. E aí tem uma curiosidade aqui em relação ao grau comparativo de superioridade de adjetivos como grande, bom, pequeno e mau. Então, a gente vai utilizar a forma sintética, maior, melhor, menor e pior. Então, por exemplo, a igreja é maior do que a casa. Mas aí, quando comparamos duas qualidades do mesmo ser, é utilizada a forma analítica, ou seja, a casa é mais grande do que confortável. Muitas vezes a gente acha que não existe mais grande, né, em português, mas existe sim quando a gente está fazendo a comparação de um mesmo objeto, por exemplo. Então, a casa é mais grande do que confortável. Eu não tenho como dizer que a casa é maior do que confortável, percebe? E por fim, além de outras características aí do adjetivo, a gente tem também o grau superlativo analítico, que é quando o adjetivo é modificado pelo advérbio muito ou extremamente, por exemplo. Então, ela é extremamente bela. E também o sintético, quando se acrescenta o sufixo, né? Então, por exemplo, bom, boníssimo, pobre, pobríssimo. E aí uma questão também que as pessoas falam muito, que a pessoa, quando está muito chique, está chiquérrima. Não, ela está chiquíssima. Beleza, pessoal? Estudar essas e outras regras dos adjetivos é sempre muito importante. Para você que está focado aí em alguma prova, algum concurso, Enem, eu quero deixar uma frase aqui, um provérbio japonês que diz o seguinte: caia 7 vezes, levante-se 8, ok? Um abraço, bom fim de semana. Qualquer coisa me procura lá no Instagram, @prof.denismedeiros, e vamos em frente. Obrigada, professor. E sábado que vem tem mais português sem segredos aqui no CBN Universidade. Vamos de intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre uma pesquisa da UEPB que avalia o isolamento social entre crianças e adolescentes. E ainda oportunidade de cursos de espanhol para estudantes da pós-graduação. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade.
na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado, 16 de abril de 2022. E você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade. O recado agora é para os estudantes da pós-graduação da UEPB. É que a Coordenadoria de Relações Internacionais da instituição está oferecendo curso de espanhol básico para vocês. São 25 vagas disponíveis para alunos matriculados nos cursos de mestrado e doutorado da UEPB, e essa iniciativa faz parte do plano de internacionalização da universidade. O curso básico em espanhol será de 2 meses e será ministrado por uma professora nativa da Espanha. Serão 2 encontros semanais nas segundas e quartas-feiras através das plataformas online. Para os interessados, as inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 18 de abril, com o início das aulas já para o dia 20 deste mês. As inscrições devem ser feitas através do e-mail, enviando solicitação de inscrição, declaração comprovando o vínculo ativo com a pós-graduação da universidade para o espanhol para servidores uepb@gmail.com. As vagas estão sendo preenchidas por ordem de inscrição. A gente fala agora sobre uma pesquisa desenvolvida na UEPB que está avaliando o período de isolamento social em virtude da pandemia para crianças e adolescentes. É o projeto de pesquisa A Proteção Social à Infância em Tempos de Pandemia, que faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC da UEPB, com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. E sobre essa iniciativa, conversamos com a professora Tessália Vaz de Lira. Professora, qual o objetivo da pesquisa? Como está sendo desenvolvida? O objetivo da pesquisa é estudar o isolamento social, proposto para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e as implicações na proteção à infância e adolescência. O que é que nós estamos fazendo, em termos de processo, de estudo? A gente buscou levantar o cenário de enfrentamento à pandemia, fazendo um estudo bibliográfico, um estudo aprofundado sobre a conjuntura atual, tanto a conjuntura econômica como a conjuntura política e o recrudescimento dessa crise econômica e política que vem ocorrer com a crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus. Então, a gente fez isso e, após isso, a gente fez o quê? A gente levantou as medidas de isolamento social, Quais os decretos que saíram nesse período e quais os que foram voltados, que de alguma forma afetavam a realidade das crianças e adolescentes. Nesse contexto, o que é que nós fizemos? Nós levantamos o número de procura por serviços socioassistenciais, sobretudo os benefícios eventuais, oferecidos pelas instituições da assistência social. Levantamos as denúncias de violência realizadas junto aos conselhos tutelares de Campina Grande e como vinha se dando o processo de atendimento pela vigilância socioassistencial. O que vocês já observaram a partir dos dados levantados? O que é que o estudo vem nos mostrando, até aqui? Que houve alterações no índice de violação dos direitos inerentes a crianças e adolescentes, nesse contexto da crise sanitária, política e social disseminada pela Covid-19, o que põe em pauta a necessidade de a gente olhar essa situação de vulnerabilidade que a população infantil juvenil vem sofrendo. E isso se reflete no contexto que vem desde do congelamento da emenda constitucional número 95, que reduziu os gastos sociais, que foi nesse cenário que chegou as medidas de isolamento social, E isso se refletiu quando as crianças passaram a ficar mais em casa, sem as atividades escolares, sem os serviços socioassistenciais que estavam ocorrendo via atividade remota, como também o próprio fato de eles estarem segregados no espaço doméstico, que historicamente tem se configurado um espaço que tem
registrado, né, historicamente, o maior número de situações de violência contra crianças e adolescentes, sobretudo violências físicas, sexuais, né, e de negligência. Então, esse foi o cenário que a pesquisa mostrou, que a nível nacional já vem sendo registrado em apontados por alguns estudos e estudiosos, né, uma situação que houve um aumento da violência contra crianças e adolescentes nesse período. No entanto, no período que nós levantamos os dados de 2020 a 2021, a gente constatou uma subnotificação. E quando a gente compara essa realidade do ponto de vista histórico, né, a gente percebe claramente que essa subnotificação, ela decorreu de uma baixa no número de denúncias junto ao Conselho Tutelar, que se faz sobretudo em função do fato das escolas não funcionarem. Por quê? Porque as escolas, elas representam o olhar da comunidade sobre a criança e adolescente. E nesse momento, elas não tiveram esse olhar, né? E daí, por isso, ter uma subnotificação. Realmente, professora, a escola tem papel fundamental nesse processo de combate à violência doméstica em crianças e adolescentes. Tem algum dado específico que a senhora possa destacar? A gente percebe que houve uma subnotificação no ano de 2020, né, já que foi um baixo número quando se compara aos anos anteriores, né, de denúncias de violência junto ao Conselho Tutelar, e que a partir de 2021 isso vem crescendo, onde nos primeiros 4 meses de 2021 o número de denúncias foi maior do que a metade do ano de 2020. Outro dado também que nos chama a atenção, que diz respeito à situação de pobreza das famílias, é que houve um aumento de 2.500% de pessoas procurando pelos benefícios eventuais, né, dos serviços socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social. Então, assim, é um número muito grande que mostra a situação de vulnerabilidade das famílias, né, que buscam nesses benefícios eventuais uma forma de garantir aquilo que não foi capaz de ser feito, né, via mercado ou via benefício acessado, né, através dos auxílios do auxílio emergencial que foi oferecido nesse período. Então, o que mostra que algumas pessoas ficaram de fora, já que houve esse aumento, né, enorme em relação aos anos anteriores. O que esses números refletem, professora? A pandemia realmente protegeu? O que a gente vê é um contexto extremamente contraditório, porque se o isolamento social ela trouxe a proteção à saúde das crianças e adolescentes, por outro lado, ela propiciou uma situação de maior vulnerabilidade, né? Primeiro porque o isolamento acarretou um aumento da pobreza das famílias, né? Que se deu em função de não poder desenvolver as atividades econômicas como desenvolvia anteriormente, e o serviço educacional que foi ofertado não atingiu a todas, portanto, nós vamos também ver que muitas crianças ficaram de fora, né, do acesso a atividades educativas nesse período. E esse espaço doméstico, né, dentro de uma perspectiva de isolamento, ele também propicia uma situação de maior vulnerabilidade para violências. E ainda, nesse contexto também, a visão negacionista, né, presente no pensamento do governo, né, em algumas ações do governo, também impactou na infância, visto que elas estão atrasadas no processo de vacinação e também se fez reverter no índice baixo de vacinação das outras doenças, como sarampo, poliomielite, né, tuberculose, outras doenças que também vêm apresentando uma diminuição no índice de vacinação das crianças.
Esse tema está em alta no momento, professora. O que os outros estudos dizem sobre os prejuízos da pandemia para as crianças? Alguns estudos vêm mostrando que o impacto na saúde das crianças, elas são visíveis e preocupantes, né? Primeiro porque o índice de vacinação, não só da Covid, mas de outras doenças, tem sido cada vez inferior, né, ao que vinha ocorrendo por décadas no país. O contexto da Covid, de isolamento social, ele também vem afetar a sociabilidade das crianças, as perdas que houveram, né, que é retratada, expressiva, num grande índice de óbitos, também tem causado vários transtornos infantis, né, como ansiedade, depressão e outros efeitos também decorrentes das condições de vida e de acesso a serviços básicos, né, a políticas sociais que iriam garantir o desenvolvimento integral da criança. Então, déficit de atenção, ansiedade, depressão e deficiência intelectual decorrente dos prejuízos do afastamento da escola por um tempo prolongado, né, onde determinadas habilidades elas só são desenvolvidas em função de uma determinada faixa etária, fica claro que houve prejuízos, né, a essas crianças, que a gente só vai poder medir com clareza num prazo longo, né? Ainda não é possível fazer isso, mas é possível já perceber os prejuízos, porque eles já estão representados em vários estudos. Professora, em que estágio está a pesquisa? Qual a previsão de publicação? Nós ainda estamos sistematizando os dados que levantamos, né, fazendo a análise desses dados, que vai se materializar num relatório de pesquisa, que deve ser encaminhado à coordenação do PIBIC de maio para junho, né? Após esse processo, que é o processo normal, né, de pesquisa, a elaboração do relatório, nós vamos publicar em eventos científicos, em revistas científicas, e também pretendemos transformá-lo num livro, né, a ser publicizado, né, para toda a comunidade acadêmica no ano de 2023. Como essa pesquisa deve contribuir na prática, professora Tessália? Em termos de repercussão no estudo, a gente quer que as instituições, né, que fazem parte da rede de proteção da criança e do adolescente em Campina Grande, possa estar tendo acesso a esses dados, né, esses dados que trazem, que foram coletados junto a Conselho Tutelar, CREAS, Vigilância Socioassistencial, e aos estudos que foram desenvolvidos também em cima de estudos de outros pesquisadores, né, que foram levantados dados junto a outros relatórios de pesquisas, né, desenvolvidos no país inteiro, que trazem elementos sobre os danos que o isolamento social acarretou na educação, né, na saúde das crianças e na sociabilidade. A gente quer fazer com que a rede tenha acesso a esses dados e possam montar estratégias, né, para estar revertendo isso, né, num processo a ser desenvolvido nesse contexto de saída da pandemia, que a gente possa montar, né, a sociedade campinense, através das políticas públicas, possa montar, a partir desse subsídio, medidas, né, políticas que venham a amenizar, né, os danos que a pandemia e as medidas de isolamento social provocaram no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Obrigada, professora Tessália, e parabéns pela pesquisa que está olhando pelas nossas crianças e adolescentes. A produção desse material foi da jornalista Laísa Maiara. Obrigada pela contribuição aqui com o CBN Universidade. E vamos fazer um intervalo rapidinho. E no último bloco do CBN Universidade, falamos sobre iniciativas da COEL para a promoção de atividade física para a comunidade. E ainda tem dica de como consumir alimentos crus. Fica sintonizado que voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado. E quem traz uma reportagem para a gente agora é a Ana Cláudia Inácio, que conversou com o pessoal da Coordenadoria de Esporte e Lazer da UEPB e fala sobre uma iniciativa bem interessante de promoção da saúde. Vamos ouvir na reportagem. A prática de atividade física é importante para quem quer buscar qualidade de vida e saúde, com benefícios fisiológicos, motores e psicológicos. A mudança do estilo de vida, saindo do sedentarismo para a prática de hábitos saudáveis, é sentida tanto no emocional como fisicamente, e os benefícios são muitos. O tipo de esporte ou atividade pode variar, mas as vantagens ocorrem da mesma maneira. Seja através de exercícios em grupo ou atividades individuais, cada pessoa deve optar pela modalidade que mais se identifique. No Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, o projeto de extensão Esporte e Lazer para Todos estimula a prática de atividades esportivas e de lazer para os estudantes, servidores e para a comunidade em geral. A iniciativa oferece aulas de várias modalidades esportivas, um espaço de prática para os alunos e extensionistas da Coordenadoria de Esporte e Lazer, a COEL, como explica Rosiane Barros, coordenadora do projeto. Os alunos envolvidos, que são os extensionistas, os mediadores das modalidades, eles são estudantes de educação física e hoje nós trabalhamos com 10 estudantes, porém nós temos um estudante de enfermagem e temos 2 estudantes de psicologia, porque trabalham com áreas que complementam, na verdade, as nossas atividades. O projeto oferece aulas nas seguintes modalidades: judô, kendo, jiu-jitsu, boxe funcional, muay thai, danças e ritmos, treino funcional e ainda dicas de treinamento e qualidade de vida. O Esporte e Lazer para Todos é de graça e a Rosiane Barros explica como participar do projeto. Para participar do projeto, basta ser estudante ou servidor da UEPB comprovado. Ser da comunidade também, a gente requer uma comprovação, Geralmente, abrimos um link, com formulário, o pessoal preenche direitinho e faz sua inscrição. Não existe limite de quantidade de pessoas no geral, mas por modalidade a gente abre um limite. Mesmo com a pandemia e as medidas de isolamento impostas, o projeto continuou sua atuação através da internet. Na rede social Instagram, o objetivo de compartilhar conhecimento sobre a prática correta de exercícios físicos foi mantido, além de alcançar outros públicos. No início de 2020, de janeiro até março, nós já estávamos trabalhando com atividades, porque a gente sempre usou as redes sociais para movimentar, mesmo estando de férias, E aí a gente deu continuidade a essa ideia. Só que agora, no caso, na época, um pouco mais fortalecido, A gente começou a lançar vídeos, não só com a extensão, Mas aí a gente ficou em conjunto com a Pró-Reitoria Estudantil, lançamos um e-book de atividade física e nutrição, com a nutricionista Carolina Almeida, na época. Lançamos vídeos informativos, principalmente com essa questão de atividade física orientada em casa, que não é para fazer, não devemos, na verdade, fazer de todo jeito. Então, a gente teve essa preocupação de lançar exercícios assim sistematizados, E depois lançamos aulas online nas nossas redes sociais, ao vivo mesmo, assim, o público era bem legal. Tinha um horário marcado, assim, todo mundo já se preparava para essas aulas. E aí lançamos as aulas no Meet, que a gente deu continuidade através do projeto de extensão. Inclusive até hoje, a gente mantém essas aulas online. As atividades funcionam de segunda a sexta-feira nas instalações do Departamento de Educação Física. As aulas acontecem na quadra, piscina, sala de musculação, sala de luta, sala de dança, pista de atletismo, além do Parque de Bodocongó, e também tem atividade para a população em frente ao Museu dos Três Pandeiros. As aulas retornam no semestre 2022.1 de forma híbrida, e as inscrições para participar tanto de forma online quanto presencial serão realizadas através das redes sociais da COEL no Instagram, @COELUEPB, que disponibilizará links para as modalidades ofertadas.
O retorno presencial segue todas as medidas de segurança sanitárias para uma volta segura, com limite de pessoas e não haver lotação. Ana Cláudia Santos para o CBN Universidade. E como você ouviu aí, as atividades do projeto vão voltar com um período letivo, na modalidade híbrida, com aulas remotas e presenciais, com um número de pessoas reduzido para evitar aglomeração. Fica de olho no site da UEPB que, quando abrir novas vagas, o link das inscrições é publicado lá. É o uepb.edu.br. Agora é hora de ouvir as dicas de alimentação saudável aqui no CBN Universidade. Vamos de vinheta? Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os benefícios de comer alimentos crus, sem serem cozidos, grelhados, assados ou fritos, e alguns cuidados que você deve ter. Claro que ao submeter um alimento a temperaturas mais altas, eu consigo eliminar ou reduzir a contaminação por bactérias, por exemplo. Mas é importante a gente saber que as altas temperaturas também geram uma perda de nutrientes e até algumas enzimas. E quanto maiores forem o tempo no fogo e a temperatura, mais a perda de nutrientes. Como exemplos de alimentos que no geral podem ser comidos crus, temos frutas frescas, vegetais de forma geral, como alface, tomate, pimentão, cenoura, sementes, grãos germinados, algas, brotos. Então tem aí uma certa variedade, mas eu não estou falando de alimentos que vêm dos animais, como ovos, carnes e peixes. Esses já necessitam de outros cuidados que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque já renderia outra coluna, tá? Então, voltando aos vegetais, sempre que for possível, eu prefiro comê-los crus, mas é importante ter muito cuidado na higiene e na conservação. Se o preparo for em casa, lave bem antes de comer, seguindo todas as recomendações. Mas se você não tem certeza se foram bem lavados, melhor, na hora de comer, optar pelos que passaram por altas temperaturas para garantir. Então, num restaurante, por exemplo, é melhor optar por legumes cozidos ou grelhados ao invés dos crus. Uma outra questão é buscar consumir produtos orgânicos. Se a preocupação é com a saúde, prefira alimentos sem agrotóxicos. Mas e aqueles que precisamos cozinhar para comer? Por exemplo, uma batata doce. O ideal é utilizar pouca água e deixar no fogo o menor tempo possível. E aí você, ao invés de jogar fora essa água, pode reutilizar para fazer sopas, para cozinhar o arroz. Isso para não perder os nutrientes que ficaram nessa água, tá? E aí, se possível, optar pelo cozimento no vapor e com casca, que há menos perda de nutrientes. Só para dar um exemplo, o brócolis é rico em vitamina C, cálcio, potássio e outros nutrientes importantes. Se você não quiser comê-lo cru, que seria o ideal para aproveitar esses nutrientes, deixe apenas uns 5 minutinhos no vapor, mantendo ele ainda um pouco crocante. A beterraba do mesmo jeito, que tem vitamina C, tem magnésio, deixa um pouquinho de tempo no vapor para perder o mínimo de nutrientes. Uma outra opção para aproveitar essas propriedades dos alimentos crus é incluir no suco. Então faz aí um suco de laranja, cenoura e folha de couve, por exemplo. Também não é interessante só colocar sempre no suco, coar e nunca comer. Procure balancear, que é um bom caminho para todo mundo. Então é isso. Espero ter inspirado você para o almoço de hoje. Até a próxima. Obrigada, Lucielen. E você que é ouvinte do nosso programa, fica atento que o quadro Saúde A sempre traz dicas bem interessantes para a nossa rotina alimentar. E não adianta só ouvir aqui não, hein? É colocar em prática na cozinha também. E é com o Saúde A que encerramos o CBN Universidade deste sábado. Eu agradeço a audiência de todos vocês que sempre nos acompanham aqui nas manhãs de sábado. Para quem perdeu algum pedaço do nosso programa, a partir do meio-dia, ele já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube. CBN Universidade teve a minha apresentação, Natasha Leone, com edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte. Direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade e a Rádio CBN Campina Grande. A gente volta semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, e desde já você é o nosso convidado. Até sábado que vem. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.